E então, esse livro é bom? Hoje eu trouxe Shakespeare, Romeu e Julieta. Gente, cerca de 30 a 60% da população mundial já ouviu falar na história trágica de Romeu e Julieta. Ou já leu o livro, ou já viu a peça, ou já viu algum filme sobre isso, ou só conhece os personagens, mas o fato é que mundialmente a história é conhecida. Eu mesma já conheci a história, já dei aula diversas vezes, só que esse ano eu resolvi ler a poesia de Shakespeare. Sim, o livro é escrito em forma de poema e, portanto, é um livro mais trabalhoso, porque ele é escrito em versos, ele não tem aquela forma linear que a prosa tem, ele tem rima, então ele dá mais trabalho, de fato. Mas o curioso é que Shakespeare, ele é tão sensacional que eu vi detalhes na história que eu não me lembrava. Por exemplo, Rosalina, ela é prima de Julieta, não lembrava disso. E quando o livro começa, você vê um Romeu sofrendo, sorumbático, triste, taciturno, confinado no quarto, porque ele está sofrendo por Rosalina. Porque Rosalina rejeita o amor dele. Inclusive, os amigos falam disso, caçoam dele. E quando ele descobre o baile de máscaras, que é o lugar que ele conhece Julieta, ele vai para o baile com a esperança de encontrar Rosalina. Só que aí ele é completamente fascinado pela beleza de Julieta. Mas ele vai por esse motivo. Eu desconhecia também um outro detalhe que a respeito de Paris. Os pais de Julieta queriam que ela casasse com Paris. E Paris é muito mais velho do que ela. Ela só tinha 12 anos. Só que na época tinha esse costume de rapazes muito mais velhos casarem com meninas dessa idade, 12, 13 anos, era comum, né? E aí, um ponto me chamou muita atenção, que é o que rege essa história de Romeu e Julieta de Shakespeare. Ele foca muito no ambiente. Ou seja, a história começa com as brigas das duas famílias. A família de Julieta, que é dos Capuletos, e a família de Romeu, que é dos Montecchios, certo? E a história começa com muita briga na cidade de Verona, porque a história ocorre na Itália, e a gente não sabe nem qual é o motivo da briga. Só que a briga ela é passada de geração em geração e as pessoas continuam levando isso adiante. Então a gente já se depara logo ali no início do livro com brigas feias, brigas de espada, que era a arma da época, não tinha arma de fogo, então eles brigavam de espada, e treta pesada, com direito à morte e tudo, né? Então a gente vê um ambiente adoecido de brigas e de agressões. Isso é o que Shakespeare foca no romance dele, no Romeu e Julieta dele, porque sim, os personagens não são criação dele. Já existiam folhetins na época que traziam a história e o personagem, só que foi Shakespeare quem os eternizou. Shakespeare, por exemplo, ele coloca aquela cena linda da sacada que eles conversam depois que eles se conhecem na festa. É uma cena belíssima. Ele coloca, por exemplo, um soneto. Quando eles se conhecem, eles falam um para o outro um soneto. Tem os 14 versos certinhos no livro. E, sobretudo, ele traz também uma Julieta diferenciada, que é uma Julieta inteligente, destemida, determinada, forte. Se você já assistiu Hamlet, que está em cartaz, você vai ver esses traços na esposa de Shakespeare. E aí a gente vê, né, que o amor que surge entre Romeu e Julieta nessa festa na qual eles se conhecem é um amor arrebatador. E ali, quando eles se conhecem, quando eles conversam, quando eles se falam na sacada, que os pais já foram dormir, Romeu pula o muro e vai conversar com ela, eles se apaixonam profundamente e eles já decidem se casar, certo? E aí, no dia seguinte, eles vão se casar. Só que eles vão se casar escondido das famílias, porque as famílias são rivais. E Romeu procura o Frei Lourenço, que abençoa esse matrimônio,
porque ele enxerga ali a elevação do amor que surgiu entre Romeu e Julieta, e ele enxerga uma possibilidade das famílias fazerem as pazes. Então ele abençoa. Os dois se casam no dia seguinte. A criada de Julieta ajuda ela nesse esquema dela ir para a igreja. Eles se casam, ela vai para casa, Romeu vai para casa dele, só que no meio do caminho o que acontece? Romeu se bate com Teobaldo. E Teobaldo é primo de Julieta. Romeu já está casado, está feliz, Teobaldo procura briga e Romeu não quer brigar. Ele já é parte da família, basicamente, Capuleto. Só que aí, Mercúcio, que é amigo de Romeu, acha um absurdo ele não entrar na briga e compra a briga com Teobaldo. E o que acontece? Teobaldo mata Mercúcio. Quando Romeu vê aquilo ali, o amigo dele morto, ele parte para cima de Teobaldo, agride ele, a espada bate nele e Teobaldo não resiste ao ferimento e acaba morrendo. Aí chamam o príncipe de Verona. O príncipe chega e quando vê aquela violência, 2 cadáveres na rua, ele decide exilar Romeu. Romeu é banido de Verona e o destino dele é Mantua, uma outra cidade da Itália. Aí, daí em diante, eu acho que as pessoas já sabem o que acontece. A família de Julieta fica indignada com Romeu, porque Teobaldo é sobrinho da mãe de Julieta e o culpado é Romeu. E aí Julieta entra naquele processo de sofrimento, porque o marido foi exilado e ela procura o Frei. E aí o Frei tem aquela bendita ideia estratégica de dar um remédio para Julieta dormir durante 36 horas. Ela topa o desafio, na hora de dormir ela toma, e aí a família chega e acha que ela está morta, leva ela para o sepulcro, que era o local que os mortos ficavam. Choram a morte e tal, leva para lá. E nesse meio tempo, o que o Frei faz? Ele manda um outro Frei ir lá em Mantua, que é onde Romeu está, para contar a história com a carta contando que Julieta está dormindo, que ele venha para Verona para pegar a mulher e levar ela com ele, ou fazer as pazes com a família. Só que esse Frei não consegue entregar a carta a Romeu. Tá tendo uma peste lá na cidade de Mantua, e aí o Frei se ocupa resgatando as pessoas, ajudando, cuidando, e Romeu não recebe a carta. Em contrapartida, Romeu, lá em Mantua, manda o seu criado em Verona para pegar notícias da mulher, da esposa de Julieta. E aí, qual é a notícia que o criado traz? Que Julieta está morta. Aí Romeu se desespera, compra veneno, vem até Verona escondido, vai direto para o cemitério. Quando ele chega no cemitério, isso vem um criado dele atrás dele, porque desconfia que pode acontecer alguma besteira. Quando ele chega no cemitério, quem é que tá lá chorando a morte de Julieta? Paris, que ia casar com ela. Ele aí, Paris, quando vê ele chegando, o que é isso? O que você tá fazendo aqui? Ela tá morta, os dois brigam, porque Paris não sabe que na verdade é Romeu que tá casado com ela. Os dois brigam, Romeu mata Paris. E aí, quando ele vê Julieta morta, ele toma o veneno que ele comprou, morre. Julieta acorda, quando vê Romeu morto, pega a adaga dele, que é um punhal, e se mata com o punhal. Quando as famílias chegam, tá todo mundo morto. Percebe o tamanho da tragédia? Quantos cadáveres? E é aí que as famílias resolvem encerrar a briga absurda que deu tantas tragédias, né? E aí o que fica dessa história? O que Shakespeare focou? Ele focou no ambiente adoecido. Então, cuidado com o ambiente em que vocês estão. Cuidado para vocês não tenham que pagar com sua vida ou com sua saúde mental. Cuidado com as agressões, com as rupturas. Essa é uma palavra que eu aprendi com Philippa Perry. Philippa Perry. Ela é psicoterapeuta e é pesquisadora britânica, e ela escreveu um livro chamado O Livro que Você Gostaria que os Seus Pais Tivessem Lido. E nesse livro ela fala das rupturas. Toda relação tem ruptura. Toda relação vai ter algum tipo de agressão. Seja relação com pai, com mãe, com filho, com chefe, com namorado, com amigo, com esposa, com quem seja.
toda relação vai ter ruptura. E o que fazer para consertar? Quando acontecer uma agressão, você tem que se desculpar, se retratar. É assim que você ameniza as rupturas, é assim que você cuida para que o seu ambiente não fique adoecido e você tenha que pagar com vidas ou com a sua saúde mental. Fica a dica. Então, o livro é fantástico, gente. Opa, é maravilhoso. Beijo.